Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio FL Café com Perícia. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, produção, roda a vinheta. Bem, e o nosso convidado especial de hoje, ele veio de longe. É isso mesmo, ele veio de outro estado. Brasília, é isso? Isso. Isso mesmo. O nosso convidado é Brasílio Caldeira Brant. Brant. Olha só, pessoal. Se apresenta, doutor. Olá, prazer estar contigo aqui, Fabiane. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir falar sobre identificação humana. Tá? O meu nome é Brasílio Caldeira Brant. Eu sou papiloscopista policial federal aposentado e atualmente diretor do ICBID, Instituto de Ciências Aplicadas à Biometria para Identificação Humana. Bem, eu falei que Caldeira ele veio de outro estado. Gostaria que falasse um pouquinho do seu estado. Perfeito. Olha só, eu, na verdade, sou goiano, né? Olha! E eu me mudei para Brasília em 2013, quando fui convidado a assumir a direção do Instituto Nacional de Identificação, onde eu fiquei até 2023, quando eu me aposentei, tá? E quando eu me aposentei, que nasceu a ideia de criar um instituto voltado para a identificação humana, eu resolvi continuar morando em Brasília, onde eu estou até hoje. Diferente de São Paulo? Com certeza, sim. Aqui é corrida, né? Aqui é muito corrida, é uma megalópole. A Brasília ainda tem uma certa tranquilidade, principalmente no bairro que eu resido. Sim, sabe? E o frio, hein? Aqui ontem foi muito frio. Meu Deus do céu, sabe? Brasília, essa época é muito frio, mas o muito frio que a gente considera em Brasília é 15 graus. Nossa! Né? E ontem à noite lá no centro de São Paulo chegou a 8 graus. Nossa! Né? Então, estava bastante frio. Estava mesmo. E você é casado? Sou divorciado. Divorciado. Na verdade. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 netos. Olha! São minha paixão, né? Mas estão lá em Goiânia. Sim. Então, sempre que eu posso, eu estou lá. Perfeito. Meus filhos também. Um dos meus filhos se formou aqui em São Paulo, né? Ele fez ciência da computação aqui em São Paulo e hoje mora em Goiânia. Bem, agora conta um pouquinho como que você iniciou na sua carreira. Olha só, eu entrei para a Polícia Federal quase como por acaso, sabe? Eu gosto muito dessa história. Por quê? Eu nunca na minha vida tinha imaginado ser policial federal. E por causa de um sentimento de inveja... Sério? Sério? Sério, porque a inveja é um sentimento humano. As pessoas não gostam de pensar dessa forma. Mas ela está presente dentro de todo ser humano. E a gente precisa saber disso para que a gente possa se cuidar em relação a ela. Certo? Entendi. Se você pensa que você não tem capacidade de ser invejoso, você baixa sua guarda e um dia a inveja vem e te assume da maneira mais negativa possível. Nossa, sabe? eu não tinha pensado nessa... É um sentimento humano, ela está presente em todos nós. Entendi. Todo mundo tem, em algum momento, a possibilidade de ter um sentimento de inveja que você pode transformar em meta. Sim. A inveja não é um sentimento que é sempre negativo, né? Então Sim. você pode pegar um sentimento de inveja, entre aspas, e transformar numa meta. Foi o que eu fiz. Você é escritor? Não. Mas você poderia escrever isso daí. Eu gosto muito de falar sobre motivação. Sim. No meu canal lá no Instagram, Brasílio Brant,
Meu Instagram, tá, pessoal? Eu falo muito sobre motivacional. Eu Sim. gosto muito dessa área, sabe? Bom, né? Porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não sabe que ela é um invejoso. Isso, Poderia que ela falar pode vir a ser. Que ela pode vir a ser. Isso. Tem a inveja positiva e a negativa. Claro que sim. As pessoas costumam chamar de inveja branca, mas eu acho que elas falam Inveja de inveja branca? branca é meio para aliviar a sua consciência. Nossa. Não, pessoal, não existe nenhum problema. Nós somos feitos de bom e mal. Todo Sim. mundo é. Você tem uma parcela boa e tem uma parcela ruim. Não adianta. E você tem que ter consciência disso para que você se precavenha sobre o advento de alguma dessas partes. Né? Então, no meu caso, meu irmão mais novo que eu tinha 21 anos, ele 19 anos. Ele passa no concurso do Banco do Brasil, que há 40 anos atrás era o sonho de toda a família. Ter um filho do Banco do Brasil. Ele, só com o 2º grau, passou no concurso imediatamente. Éramos 13 filhos, né? E ele imediatamente se transforma no filho principal. Da família, né? E eu era estudante, meu pai me mantinha, eu fazia faculdade, república, tudo meu pai que pagava. E aí eu chegava lá no interior, na casa dos meus pais, tinha um bolo de cenoura em cima da mesa, eu ia cortar um pedaço do bolo e a minha mãe falava, espera só um pouquinho porque seu irmão ainda está tomando banho. Nossa. Então tinha que esperar para cortar. E aquilo... Foi crescendo uma revolta. Eu quero isso para mim. Então foi um sentimento de inveja, você concorda? Mas eu peguei esse sentimento e transformei em meta. Eu quero isto para mim. Eu não quis que meu irmão perdesse o emprego, eu não quis que destruí-lo de alguma maneira, não. Porque muitas vezes a inveja faz isso. Sim, vocês se dão bem. Muito bem. Ele sabe dessa situação? Sabe. Então o que eu fiz? Quando eu voltei para Goiânia, eu fui procurar um concurso. Porque eu queria aquilo que o meu irmão tinha. E era através do concurso. E um dia eu passo e vejo o cartaz para o concurso da Polícia Federal. Isso em 1984. Naquela época, a Polícia Federal não pagava um bom salário. Então não era um concurso muito requisitado, sabe? E aí eu resolvi fazer esse concurso. E eu fui fazer minha inscrição. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu queria fazer minha inscrição. O rapaz falou, pra quê? Eu falei, pra agente. Aí ele falou assim, ok, me dê sua identidade e sua carteira de motorista. Eu falei assim, eu não tenho carteira de motorista. Não, então você não pode fazer. Eu falei, qual outro concurso? Escrivão. Então faça para escrivão. Não, também precisa da carteira de motorista. Nossa! Aí eu falei, oh meu Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não faz papiloscopista? Aí eu virei para ele e falei assim, papilou o quê? Eu nem sabia o que era. Ele falou, papiloscopista. Eu falei, é polícia? Ele falou, é. Falei, precisa da carteira? Não. Falei, então pode me inscrever nisso aí. Depois você tirou a carteira? Tirei, lógico. Ah, tá. Então, mas para o concurso, naquela época, não, hoje é necessário, mas naquela época não precisava. Então, e eu acabei descobrindo com o passar do tempo que Deus me colocou exatamente onde eu precisava estar. Então, foi tudo uma conjunção de fatores que me levou a atuar como papiloscopista policial federal, que eu me tomei de paixão durante 40 anos. Apesar que a perícia, ela é apaixonante, É apaixonante. Né? Apaixonante. É apaixonante. Eu sou professor da parte de papiloscopia, lá do ICEBID, e eu sempre digo aos meus alunos, no início, quando eu percebo que o conhecimento deles é muito raso, muito superficial, eu falo o seguinte, no final das nossas aulas, você estará irremediavelmente apaixonado pela papiloscopia. Não tem como fugir disso. Eu vou te contar um segredo. Quando aqui eu tenho o meu escritório imobiliário, né, e a parte jurídica. E aí eu contratava estagiárias do curso de Direito para fazer estágio aqui. Só que o estagiário do curso de Direito, ele vai terminar a faculdade, vai fazer a OAB e vai advogar. Passando, vai advogar. Quando ele se deparava aqui comigo, na parte da perícia, eles não queriam mais. É isso aí. Porque é uma área apaixonante. É apaixonante. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 40 anos na Polícia Federal. Em 2013, eu assumi a direção do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, onde eu fiquei durante 9 anos e meio até me aposentar. Sabe? Então, e a minha paixão continua. E eu sou extremamente dinâmico. A aposentadoria sempre me assustou. Sabe? Eu sempre tive medo da aposentadoria porque eu não gosto da inatividade. Sim. Enquanto muita gente sonha com quando eu vou me aposentar, eu era o contrário. Aquilo me angustiava. Então, assim que eu me aposentei, como durante o tempo que eu fui diretor, eu tive um vasto conhecimento de colegas, reuni um grupo de colegas em várias áreas da biometria,
Sim. e montei o ICEBID. Que é o Instituto. Instituto de Ciências Aplicadas à Biometria para Identificação Humana. Mas, doutor, desculpe eu cortar, mas antes do doutor falar sobre isso daí, antes de falar, eu gostaria que o doutor falasse para a gente dos desafios na função de policial, de papiloscopista. Fabiana, que pergunta fantástica. Com o que a papiloscopia lida? Com a identificação humana categórica. Tá? A papiloscopia não deixa margem de dúvida. Ela diz se você é ou se você não é. Tanto que o laudo papiloscópico ele é conclusivo. Sim. Sabe? Ele não deixa margem. Não existe aquela... provavelmente, tudo indica, tudo leva a crer. Isso na papiloscopia não existe. Ou é ou não é. E a papiloscopia... ela é utilizada em vários aspectos, não só o criminal. Sim. Principalmente no criminal, por quê? Porque a gente toca em tudo o tempo todo. Verdade. Quando há uma investigação, o que se busca naquela investigação? Quem fez e o modo como foi feito. Ou seja, é o trabalho do perito criminal, como foi feito, e é o trabalho do papiloscopista policial, quem fez. Essas duas matérias, elas se unem ao trabalho do agente, que vai subsidiar a autoridade policial, que na verdade é a dona da cena do crime, e ele que vai ter que ter a visão holística de todo o fato. Então muita gente fala assim, a impressão digital dá a autoria do crime. Eu discordo. Ela não dá. Qual o papel da papiloscopia? Colocar alguém de maneira inquestionável na cena do crime. Por quê? Se eu toco neste copo, que está numa cena do crime, e eu não tenho por que ter a minha impressão naquele local, quando eu localizo a impressão digital de alguém aqui, aquela pessoa vai ter que dizer por que a sua impressão estava no copo, na cena do crime. Isso é a investigação que faz. Então, eu digo o seguinte, o que dá autoria de um crime é o conjunto das atividades de apoio à autoridade policial que vai ter visão holística. Mas isso é na parte criminal. E na parte civil? Também. Hoje nós temos muito contrato com assinatura em rogo. Sim, arrogo, né? Isso. De contratos feitos em instituições bancárias, Sim. onde a pessoa não assina o próprio nome. E é aí uma parte que muita gente não atém para ela, do Sim. crescimento da atuação do perito judicial e do assistente técnico. Por quê? A figura do perito judicial, ela aparece muito, mas as pessoas não conseguem diferenciar o que é um perito judicial, o que é um assistente técnico. O perito judicial é nomeado pelo juiz, Sim. pelo juízo. O assistente técnico é pela parte. A parte que quer se defender, ela nomeia, ou através do advogado, ou através do autor. Ele nomeia o assistente técnico. Tá? Então, muita gente que quer inserir na área da perícia judicial não se atém ao fato que ele também pode atuar como perito judicial, ou desculpa, como assistente técnico, que na verdade é a parte que mais é solicitada. Sim. Mais do que a perícia judicial, é a assistência técnica, sabe? E vou além, na questão da impressão digital, você sabia que é possível você tentar localizar pessoas usando a impressão digital? Sim. Então é outra utilização da impressão digital, é para a busca de pessoas desaparecidas. Mas a grande sociedade não tem esse conhecimento. Então é preciso, porque, por exemplo, no sistema EIBS da Polícia Federal, existe um banco voltado para desaparecidos. Sim. Se todo desaparecido denunciado pela família, comunicado à autoridade policial, a autoridade policial determinasse que a biometria da carteira de identidade daquele desaparecido, as impressões digitais, passassem a compor o banco de desaparecidos, e esse banco, a dinâmica, explicando de maneira muito rápida, Sim. toda vez que você tira um passaporte, por exemplo, você vai na polícia, tirar um passaporte, são coletadas as suas impressões digitais. Essas impressões digitais são jogadas no sistema da Polícia Federal e ela é batida com todo o acervo. Por quê? Porque nós queremos saber se aquela pessoa que está tirando aquele passaporte já não está na base com outros nomes.
E aí, não cortando o doutor, mas já cortando, ela vai se comunicando. Vai se comunicando. Vai se comunicando. Aí vamos supor, eu não sei se você sabe, mas a grande maioria, esmagadora maioria das pessoas que desaparecem no Brasil, desaparecem por vontade própria. Só um pequeno número é que desaparece de maneira involuntária. Então, vamos imaginar uma situação aqui, um pai ou mãe de família, por algum motivo, resolve abandonar a família. Ele não quer ser encontrado. Ele some. A família vai à delegacia e denuncia o seu desaparecimento. Ela não sabe por que ele sumiu. O delegado determina que as impressões digitais dele sejam incluídas no banco de desaparecidos do sistema da Polícia Federal, por exemplo. Sim. Ok. Daqui 10 anos, essa pessoa que nunca mais foi encontrada resolve tirar um passaporte. Quando ela vai, isso aí ela pode ter forjado um documento, já ter um novo nome, uma nova vida, mesmo que de forma fraudulenta, né? Então, mas as digitais não mudam. Desde da vida intrauterina até o completo estado de putrefação cadavérica, ela não se modifica. Então, ele vai lá tirar o passaporte dele. Quando, em qualquer estado do Brasil, quando ele colhe as digitais, elas são mandadas para o sistema EIBS na central, e ali é feito um batimento de 100% do acervo que já existe. E ela vai no banco de desaparecidos e fala assim, olha, essa pessoa que está tirando um passaporte, ela é dada como desaparecida no estado X há 10 anos atrás. Nossa, e você consegue localizar um corpo da mesma forma. Vamos imaginar alguém envolvido com crime, um adolescente envolvido com crime. O crime o ameaça. E ele, para não morrer, ele vai embora, some. A família não sabe. Dá queixa do desaparecimento, faz o mesmo procedimento, inclui no sistema. 10 anos depois, um corpo é localizado em qualquer lugar do Brasil. Qual que é o procedimento legal, normal? Aquele corpo é levado para o Instituto Médico Legal. Lá são coletadas as impressões digitais do cadáver e encaminhadas para o Instituto de Identificação Local para que seja feito um batimento tentando descobrir qual o verdadeiro nome daquela pessoa, porque ela não tinha documento. Quando ele é jogado ali no sistema e através de acordos de cooperação, o sistema da polícia está em todos os estados. Então, vamos imaginar, lá no estado, no Rio Grande do Sul, o corpo foi localizado, ele vai para o Instituto de Identificação Local, é jogado no sistema, ele faz o batimento. Quando chega no banco de desaparecidos, ele vai encontrar, vai falar assim, olha, essa pessoa foi dada como desaparecida há 10 anos atrás, lá numa cidadezinha de 1.000 habitantes, no interior do Amazonas. Nossa. E você consegue dar uma resposta para a família, sabe? Então, a impressão digital também tem esse poder. Então, essa é a importância de que se um fato desse ocorreu na família dessa pessoa, dela fazer a denúncia. Com toda certeza. No momento, mas, Fabiana, olha só. Desde 2013, este banco foi lançado. Na minha gestão como diretor, eu tentei dar visibilidade a esse banco de grande alcance social, porque se não houver, através da autoridade policial, o pedido de alimentação do sistema, não vai se resolver. E eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, não via interesse da grande maioria. Nos estados que a gente conseguiu levar, o que a gente fez num primeiro momento? Estado, você tem um acervo de pessoas enterradas sem identificação? Temos. Quantas pessoas você tem no seu acervo de 20 anos para cá? Por quê? Você concorda comigo que uma pessoa que foi enterrada sem identificação, ela é uma desaparecida para alguém? Sim, com certeza. Não tem alguém que chora a dor daquela pessoa? Sim. Não tem alguém que espera aquela pessoa retornar? Verdade, tem. E aquela pessoa que está enterrada, a família nem sabe. E aí no Instituto tem lá um acervo de centenas de prontuários com as impressões digitais dos corpos enterrados, sem identificação. E nós pegávamos esse acervo, trazíamos para o Instituto Nacional de Identificação e fazíamos um batimento em massa. Em todos os estados onde nós fizemos isso, o percentual de corpos identificados foi de 12,5%. Ou seja, nós demos de 12,5%
de identidade para famílias que tinham pessoas desaparecidas. Mas tem que haver a ajuda não só do Estado, mas também do familiar ali. Sem dúvida. Porque se o familiar, ele sumiu e pronto, acabou, um dia vai aparecer. Ele precisa registrar. Tem que registrar. E registrando, a autoridade policial precisa pedir a inserção através do Instituto de Identificação, tá? Na verdade, quem faz a inserção é o Instituto, não a Polícia Federal, é o Instituto de Identificação Local. Eles fazem inserção no banco. Me parece que tem agora um programa do governo federal onde biometrias de desaparecidos estão sendo inseridas. Dos desaparecidos pela impressão digital, porque 100% da população tira sua carteira de identidade. Sim. Então, existe a década de lá, 10 dedos, tá, pessoal? Da pessoa lá no Instituto de Identificação. Mas, e quanto ao DNA? Como é que faz? Existem alguns problemas em relação ao DNA. Primeiro, limitação legal. Não é? Você não pode colher indiscriminadamente o DNA das pessoas, certo? E existem algumas situações legais que é obrigado, mas a maioria é voluntário. Existe uma aceitabilidade social de 100% da população para colher a digital. Ninguém contesta, ninguém... Sabe por quê? A impressão digital não contém dados sensíveis, sabe? Então, ninguém diz, eu não vou dar minha digital. Não, para eu tirar minha carteira de identidade, eu tenho que dar minha impressão digital. Já do DNA, não. Existe esse impedimento. Então, você não pode ter um acervo muito grande de DNA. Ele é bem reduzido. E aí, o familiar vai lá, cede a amostra dele, né? Que ele é parente do desaparecido. Então, a impressão digital, ela tem muito mais poder de encontrar um desaparecido do que o DNA. Certo? O DNA em situações fortuitas, mas é absolutamente necessário, tá, pessoal? Não estou falando aqui que uma é predominante, não. Quanto mais biometrias você tiver, mais chance de você encontrar. Entendi. Então, todas são muito necessárias, todas são. E tem algum caso, assim, de repercussão que o doutor participou? Tem. Né? Poderia falar, Tem, e que eu tenho certeza que você não sabe. Sabe por que eu digo com tanta certeza? Porque ninguém sabe. Entendi. Por que ninguém sabe? Porque a mídia não se interessou, Fabiana. Nossa. Olha para você ver. Tem algum midiático que a gente pode... Eu vou te falar sobre um... Vamos lá. Que para mim foi o mais emblemático. Eu sou muito preocupado com a parte emocional. Eu acho que o trabalho policial, ele tem que agir para conforto humano. Sim. Em todas as áreas. Sim. O principal para mim é o conforto humano. Então, nós temos, a Polícia Federal tem adidância em vários países. E os adidos passam pelo Instituto de Identificação para conhecer os trabalhos que nós realizamos e que eles podem utilizar no futuro. E um desses adidos, do Paraguai, na época, entra em contato comigo, sabendo que existia o Banco de Busca de Desaparecidos, chamado CADE, ele fala: Caldeira, estou com um caso aqui, onde uma senhora de 82 anos, em situação de rua, foi levada à embaixada. E nós sabemos que ela é brasileira pelo sotaque. Eu queria saber se você tem como ajudar a encontrar, porque ela não sabe quem ela é, ela tem amnésia, ela não sabe quem ela é. E ela tem 82 anos. Aí eu falei: ok, doutor, vamos... Primeira coisa, peça alguém para coletar as impressões digitais dela. E eles fizeram a coleta e mandaram para nós. E nós jogamos no sistema. E o sistema acusa, porque ela teve um passaporte. Olha só. E aí acusa que ela seria aqui de São Paulo. Sabe? O que nós fizemos? Pedimos ajuda ao Instituto de Identificação de São Paulo, que é... Você não tem noção. Você que é paulista ou paulistano, tenha orgulho dos papiloscopistas policiais do Instituto de Identificação da Polícia Civil de São Paulo. Porque eles são magníficos. Eles são fantásticos. Sabe? A qualificação técnica deles, principalmente em necropapiloscopia, é altíssima. É coisa de primeiro mundo, com trabalhos dignos de prêmios. Então, e talvez a população não saiba disso, sabe? É um grupo reduzido, tá? Então, através deles, nós chegamos à família da senhora Cecília.
E a família dela estava procurando a Cecília há 20 anos. Nossa. Ela tinha desaparecido há 20 anos atrás. Ninguém mais sabia dela. Ela apareceu no Paraguai. Nossa. Sabe, na capital do Paraguai, em situação de rua. E aí, nós avisamos a família foi até o Paraguai buscá-la e trouxe. A família pensou que ela estava morta já. Nossa. Sabe? Agora eu te pergunto, você sabia desse caso? Não sabia. Nem você, nem ninguém, porque a mídia brasileira não divulgou uma única linha. Quem divulgou foi a mídia, a imprensa paraguaia. Eu não me lembro do nome dela, do sobrenome, mas o primeiro nome é Cecília. Então, se você buscar, você vai ver a ampla divulgação que eles deram. Eles ficaram maravilhados, sabe? E outra atuação que eu, infelizmente, tenho, sabe, a angústia, vamos dizer assim, de ver um trabalho magnífico que não foi identificado, foi no caso lá do Chapecoense. Sim. Do acidente do Chapecoense. Sim. Você sabia que, se não me engano, gente, já tem um certo tempo, eram 62 brasileiros no voo. Sim, Você sabia? Eu acompanhei esse caso. Então eu vou te perguntar, você sabia que Ai, 100% dos brasileiros foram identificados pela papiloscopia do Instituto Nacional de Identificação? Olha só. Você não ouviu isso a imprensa dizer em lugar nenhum. E nós tivemos 100%. E num trabalho nunca feito antes em nenhum desastre de massa em qualquer lugar do mundo. Um trabalho inédito. Por quê? Um papiloscopista policial federal tinha desenvolvido um equipamento, sabe? De batimento rápido de impressões digitais. E nós pegamos esse equipamento, colocamos dentro dele todas as biometrias dos brasileiros, que todos eles tinham um passaporte. Sim. Colocamos as biometrias no equipamento. E eles foram para lá, saíram daqui, compondo a equipe, naquele avião da FAB. Quando chegaram lá, já eram 11 da noite, tiveram que aguardar. Quando foi 4 ou 5 horas da manhã, reiniciaram o trabalho. E aí eles pegaram, os colombianos pediram a ele o material físico das impressões digitais dos passageiros. E nós falamos, não, nós não temos físico, nós temos um equipamento. Mas que equipamento é esse? Explicamos a ele o que era. E aí falou, nós precisamos do dedo do cadáver para colocar no equipamento. Então nós vamos ter que chegar cadáver por cadáver. Nossa. E foi o que fizeram. Então, eles chegavam no equipamento, colocavam o dedo do cadáver, ele batia no acervo e já dizia quem ele era. Já buscava. E aí esse material era mandado para o Instituto Nacional de Identificação, onde tinha uma equipe de 12 papiloscopistas 24 horas, trabalhando no laudo. Aí chegava no Brasil, nós elaborávamos o laudo, e o laudo era devolvido para a Colômbia para que o corpo fosse liberado. Todo esse trabalho, da saída da nossa equipe do Brasil até a entrega dos 62 laudos, 21 horas. Nossa. Nós Haja entregamos. trabalho, hein? E num caso inédito, porque isso mostrou ao Brasil, aos olhos do mundo, mostrando um equipamento utilizado em desastres, em grande desastre de massa, que nunca tinha sido feito antes. Mas a imprensa brasileira não divulgou. Nossa. Não falou. Eles deveriam ter divulgado, Lógico, né? E que dado sim. valor É um trabalho para cada de profissional, orgulho. né? É um trabalho de orgulho. Sim. Sabe? E eu fiquei muito triste, porque na época eu era o diretor do Instituto Nacional de Identificação, acompanhei todo esse trabalho. A gente quer que E eu fala, queria né? que o brasileiro se orgulhasse de ter uma equipe como essa. Gente, eu fico tão emocionada quando o juiz, ele dá a sentença e fala que o meu laudo foi, né, e coloca meu nome lá. Nossa, eu solto fogos. Não é questão de arrogância. Não. É questão de ver um trabalho magnífico sendo Sim. reconhecido. E não foi só aquele trabalho daquele momento, mas foi anos de estudo, Sim. anos de dedicação para chegar naquele objetivo, naquele resultado, né? Sim. Então, isso daí é fundamental, né? Agora você pensa num desastre como o do Chapecoense, de grande repercussão. As famílias angustiadas para receber os cadáveres, e eles tinham que ser identificados para poder ser encaminhados para a família, sabe? Então, uma atuação de uma equipe em 21 horas fazendo esse trabalho
né? Não, e o equipamento, né? E o É um equipamento. equipamento de quê? De última geração? É um equipamento, vamos dizer assim, é um equipamento caseiro. Olha só. Ele foi feito a partir de junção de peças de outros equipamentos, Olha só. sabe? Então, ele, o nome do papiloscopista que fez isso é o Jade. Ele hoje, ele esteve na Interpol depois, durante Foi da 2 sua anos, equipe. da minha equipe. Ele foi para a Interpol, ficou 2 anos na Interpol. Hoje, ele presta serviço voltado especificamente para o sistema ABIS, sabe? Então, ele é uma qualidade extrema, sabe? Mas, os papiloscopistas brasileiros, e aqui eu vou incluir os papiloscopistas da Polícia Civil, são de primeiríssima linha, sabe? Mas, infelizmente, em muitos locais não são reconhecidos. Que deveria. Que deveriam. Porque, eu volto a dizer, a papiloscopia dá a identidade Sim. de maneira categórica, sabe? Mas, infelizmente, em alguns locais, eles não são considerados peritos oficiais. Olha que absurdo. Olha o absurdo disso aí. Por quê? A impressão digital foi a segunda perícia instituída no Brasil em 1903, através do Félix Pacheco. A primeira foi a medicina legal. Em seguida veio a papiloscopia. Muito tempo depois que vieram as outras perícias. Sabe? E hoje você chega e fala, um expert em identificação humana não é perito oficial? De que cabeça que isso sai? Eu me pergunto, sabe? Então não são peritos oficiais, sim, e de altíssimo nível. É preciso que o Brasil reconheça isso. Sim. É preciso. Não só reconheça, mas que também invista. É que nem o doutor falou, nós fizemos um equipamento caseiro, mas se hoje eles também desenvolvesse equipamentos para que fosse realizado a perícia. Sem dúvida. Olha só, um outro assunto interessante. Você sabe a carência da área de segurança pública no Brasil de material. Nós temos uma carência muito grande. Em alguns lugares, não tem o equipamento correto para fazer um levantamento em local de crime. Você sabe o que os papiloscopistas fazem? Eles criam materiais. Eles improvisam materiais para que eles não deixem de trabalhar. Não há investimento nessa área. A scanner 3D foram fazer a análise de um assassinato que teve aqui em São Paulo e ficaram presos por causa da scanner 3D. Olha aí. Né? A importância disso. A importância. Hoje, uma pessoa que vai começar com perícia, vamos falar sobre a perícia civil. Perfeito. Né? Às vezes a pessoa ela vai, eu quero ser um perito grafo. Né? E aí ele tem que entender, quando ele entra na grafotécnica, ele começa assim, analisando as canetas, né? O suporte de papel, mas o primeiro honorários que você recebe, você tem que investir. Investir, conhecimento. Você tem que investir em livros, em leitura, em cursos e tem que investir em equipamentos. Eu falo para o doutor, eu fui fazer uma coleta no cartório e eu tenho um instrumento de ampliação de imagem que quando eu requisitei esse equipamento, ele veio de fora, ele veio da China. Demorou 6 meses para chegar. E quando eu fui fazer essa coleta no cartório, o cartorário tirou foto do equipamento porque ele nunca tinha visto, ele não conhecia o equipamento. Perfeito. Então, assim, você quer ser perito, não adianta você, né, só saber aquilo, você tem que investir. Livros, equipamentos, tem que investir. Olha só, eu vou um pouquinho mais longe, Fabiana, porque a área da perícia judicial e da assistência técnica Sim. é uma área em franca expansão no país. Sim. Com um número muito grande de demandas, com poucos profissionais. Sim. E as pessoas não se alertaram para isso. O que você precisa para ser um perito judicial? Você precisa de um curso superior, qualquer um. E dos conhecimentos na área pericial que você quer se debruçar. Sim. Você quer falar de documento, você tem que fazer documentoscopia. Sim. Você quer falar de escrita, você tem que fazer um grafotécnico. Sim. Você quer falar de impressão digital, você tem que fazer um papiloscópico. De facial, você tem que fazer um de reconhecimento facial. Sim. Qual que é o grande problema? Que a gente vê hoje sendo ofertado na internet cursos de baixíssima qualidade.
Verdade. Cursos gravados que, meu Deus, não formam ninguém. Não. E aí a pessoa, com aquela ilusão, querendo se aprimorar, ela compra o curso errado. E aí ele não tem um professor ao vivo para ajudá-la, ela termina de ler aquele material, ela não sabe qual a direção tomar, sabe? Então, um dos motivos de eu ter fundado o Instituto foi porque eu sou professor desde 92. E sou professor de pós-graduação, inclusive, sabe, de outras instituições. E eu sempre vi essa carência. E eu sempre via a oferta de cursos de baixa qualidade. Sim, não, mas eu vou completar uma situação para o doutor. O doutor reclama de um curso de baixa qualidade e eu reclamo de um curso de perito judicial, não sei se o doutor já viu, vendendo pela internet a R$10. Ah, eu já vi. Eu já vi. E tem gente comprando, gente com a ilusão. Você não vai se qualificar. Olha, eu arrisco a dizer que sequer o seu certificado será aceito pelos tribunais. Sabe? Por quê? Porque ele não tem a robustez necessária. Então, nos cursos do ICEBID, os professores que eu escolhi é de altíssimo nível. Então, eu sempre digo para quem nos procura, primeira coisa, veja o que você está comprando. Qual é o conteúdo programático daquilo que vai ser ensinado? Certo? Qual é a qualificação de quem vai ensinar? Ele só tem teoria ou ele tem prática? Esse é o mais importante. É exato. Esse é o mais importante. As pessoas não estão atentas a isso. Doutor, eu vou confessar algo para o doutor e vou confessar para você também. Né? Quando a pessoa fala, não, eu sou perito judicial, a primeira coisa que eu vejo é no Tribunal de Justiça. Porque se ele é perito judicial, vai constar no Tribunal de Justiça que ele é perito judicial. Sim, sim. Eu não sei se o doutor faz isso, mas olha, eu acho que eu sou maldosa, né, doutor? Mas eu sei disso, Fabiana. E tanto é que na certificação do ICEBID, no verso do certificado, sim, vem descrito todo o conteúdo programático que você aprendeu. Sim. Sabe por quê? Quando o seu certificado chega lá no tribunal, eles tendo acesso ao conteúdo programático, eles sabem que o curso que você fez foi robusto. Sim. E eles vão aceitar seu certificado, sabe? Então, vou recomendar para vocês o ICEBID, tá? Busquem no Instagram, ICEBID_oficial, ou no nosso site www.icebid.com.br. ICEBID é ICBID, tá? E para você ver cursos robustos. Nós vamos ter agora, em setembro, um curso voltado para a papiloscopia. E se você for lá no nosso site, você vai ver o depoimento dos ex-alunos. Nossa, isso em relação à qualidade do que eles aprenderam, sabe? E vamos ter um curso também com o Dr. Ricardo Caires, onde ele vai dizer para você o que você precisa fazer para ser um perito judicial requisitado. Isso é muito importante, porque quem é Ricardo Caires? Um dos mais requisitados hoje. Sim. Né? Ele está sempre inserido em casos muito importantes. E ele vai ensinar o que você precisa fazer. Porque muitas vezes, Fabiano, o que acontece? Você dá aula, o aluno pega o certificado, termina e não sabe o que fazer. Não sabe. Qual o caminho que eu tenho que tomar? O que eu vou fazer? Sabe? Então, vá lá, pessoal. Setembro, hein? Nós temos uma turma programada. E sabe qual é outra nossa grande preocupação? Nossas turmas são pequenas. Sim. Você sabe por quê? Como ela é online com o professor ao vivo, é preciso que o professor tenha tempo de dar atenção a cada aluno. Se você pega uma sala, porque online você pode colocar uma sala com 200 pessoas. Sim. Agora, qual a qualidade do contato dele com o professor? Você sabe por quê? Na papiloscopia, como é que eu vejo? Nós temos perguntas o tempo todo. Toda vez que eu paro para responder a pergunta de um aluno, em cima da minha resposta vem mais 4, 5 questionamentos. Se você vai ter uma classe com mais de 50 alunos, você não tem como dar uma aula naquele tempo respondendo a todo mundo. Então, não, nossas turmas são pequenas, porque a gente vai abrir quantas turmas forem necessárias, mas nunca para inflar aquela turma. Então, faça a sua inscrição o mais rápido possível. E vamos, enquanto o pessoal faz a inscrição, vamos tomar um café? Opa, boa pedida nesse friozinho que tá fazendo aqui, hein? Então vamos lá. Eu sou café
café. Como é? Quem é apaixonado por café? Eu não sei não. Bela pergunta, né? Verdade. Mas eu sou apaixonado por café. Bem, eu ofereço esse café a todos os nossos internautas. Bem, doutor, todas as pessoas que vêm aqui no nosso FL Café com Perícia, eu acabo presenteando com uma obra no qual... Posso tirar aqui para o doutor? Claro! Olha só, eu vou mostrar aqui, ó. Essa obra, eu fui convidada a ser uma das coautoras, Mulheres na Perícia. Aqui, ó. Opa! Doutora, que interessante. A senhora sabe que eu já ouvi falar desse livro, né? Sim. Eu não tive a oportunidade de tê-lo ainda, mas é com grande prazer que a gente vê, tá? Porque o potencial que a mulher pode alcançar é muito grande e ela está utilizando isso. Isso na área pericial é muito bom. É muito importante. Então, o avanço que a mulher está chegando. Mas antes disso, eu quero dar um recadinho aqui, doutor. Pois não. Você que é mulher e quer ser empreendedora, seja Reales. Eu vou deixar aqui o link e entre em contato. Seja representante Reales. Gostou, doutor? Muito, muito, muito. Antes da gente encerrar o nosso Café com Perícia, eu gostaria que o doutor falasse uma palavra motivacional para aquela pessoa que quer ser um perito judicial, um perito criminal, um assistente técnico, ser um aluno da ICBID, né? Perfeitamente. Tem olha a voz. Só. Eu vou falar para vocês que é algo que eu utilizo e utilizei na minha vida. Todo mundo pode ser o que quiser, desde que você saiba onde você quer chegar, como você quer chegar e o que e fazer aquilo que for preciso para alcançar o seu objetivo. Este é o caminho do sucesso. Então, se você fizer isso, não vai ter erro. Saber onde quer chegar, saber o que precisa fazer e fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, resiliência. Não desista. Tenha um foco, mire no seu foco, que você vai conseguir chegar onde você quer. Doutor, quero agradecer pelo convite e de você estar participando hoje aqui conosco, no nosso FL com Perícia. Doutora, pode ter certeza que o prazer foi meu. Falar de identificação humana, para mim, é um grande privilégio. E onde, em qualquer público que eu puder estar falando sobre isso, para mim será sempre um prazer. Te agradeço e estou à sua disposição para outras oportunidades quando a senhora quiser. Perfeito, muito obrigado, doutor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a FL Perícia Judicial, a MP Consultoria Imobiliária Jurídica e a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Então, conto com vocês no nosso próximo Café com Perícia. FL Café com Perícia. E até mais.